está comigo. Ele é o meu abrigo, minha rocha, nada temerei. Sei que estou seguro nos perigos deste mundo. O Senhor me livrará também. Para os que temem o Senhor, tudo acabará bem ao final. Deus é fiel. Para os que temem o Senhor, tudo acabará bem ao final. Deus é fiel. Canta junto, vai, Deus. Deus está comigo. Ele é o meu abrigo, minha rocha, nada temerei. Sei que estou seguro nos perigos desse mundo. O Senhor me livrará também. Com alegria, vai lá. Para os que temem o Senhor, tudo acabará bem ao final. Deus é fiel. Para os que temem o Senhor, tudo acabará bem ao final. Deus é fiel. Deus é fiel, Rick. Deus é fiel. E estamos começando mais um Revolução Jesus. Ô Rick, eu quero pedir licença para você. Toda. Porque hoje nós temos muitos convidados especiais, mas eu tenho uma convidada especial aqui. Quem será? E eu vou me deslocar um pouquinho aqui para cumprimentá-la, tá, gente? Com licença, diretor. Eita, nós! Estou muito bem acompanhado nesse programa, Rick. Exatamente. E com ela também tá nossa irmã, Bruna Mata. Bruna, seja sempre bem-vinda, viu? Ela é de casa já, né? Obrigada, muito obrigada. Então eu quero mandar um beijo pro meu amor também. Ah, né? gente, tá muito... O amor tá no ar. O amor tá no O ar. amor tá no ar no Revolução Jesus de Seja hoje. influenciado pelo amor, Isso tá? mesmo. E o programa de hoje, Rodrigo, promete, porque o tema é um tema muito atual. Todos nós hoje estamos inseridos nessa realidade, né? Todos nós temos o pé um pouquinho, porque é impossível, até mesmo para nós hoje, evangelizarmos sem falar disso. Interessante que recentemente o Papa Leão falou muito sobre isso e ele veio desmistificar algo muito forte. Porque no mundo de influenciadores digitais, nós somos chamados a ser missionários digitais. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós vamos ter dois convidados. Olha, ô Rick, De peso. exatamente. Eu, particularmente, tenho um carinho muito especial por essas duas pessoas. Um deles é sacerdote, Rick. Eita, nós. Olha que o programa está num nível altíssimo. Literalmente Alto. Nós vamos ter a presença aqui, gente, do padre Adriano Zandoná e do Joaquim, que faz um apostolado maravilhoso de São José na internet. Vamos chamar eles para chegar aqui com a gente, participar conosco, padre Adriano Zandoná e Joaquim. Olha que honra. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Sua bênção, padre. Prazer, meu irmão. Deus abençoe. Uma alegria bom. estar aqui. Rick, parabéns pelo trabalho lindo, viu, que vocês estão fazendo. Deus abençoe. Bem-vindo, Joaquim. Querido Joaquim, bem-vindo. Vamos sentar, gente. Fiquem à Joaquim vontade. Pedra. Fiquem à vontade, porque o assunto hoje vai ser muito interessante. Rick, o padre Adriano e o Joaquim estiveram no encontro dos missionários digitais, no jubileu, nesse ano jubilar, né? E teve uma temática somente para isso. E tanto o padre Adriano quanto o Joaquim estiveram lá. O padre Adriano foi representando a canção nova lá, palestrou em outros idiomas. Várias línguas. O nível é alto. Níveis de fogo. Como que foi, padre? Como é que foi a experiência? Foi maravilhoso, quero dizer que foi uma alegria. O Joaquim nem lembrava que a gente tinha cantado junto a Nossa Senhora lá. Cantamos em espanhol, os espanhóis cantaram em português. Nós mudamos os idiomas lá na hora. Mas que bom, foi uma satisfação. Olha, o Rodrigo, o Joaquim esteve lá também, ele fez essa experiência. Você sabe que eu partilhei há pouco tempo, nós teve uma formação interna na Canção Nova, que eu, o Rodrigo, também falamos sobre isso. A impressão que eu tive, Rodrigo, foi... Quem conhece a história da Canção Nova sabe que em 1976, se eu não me engano, Dom Afonso Antônio de Miranda, que era o bispo daqui, sentou com o padre Jonas com o documento novo, né, na época, o novo Evangelho Nunciante, e falou para o padre Jonas, coloque isso em prática, faz isso acontecer, né?
eu sentia que... Eu senti, né? Quem sou eu? Não sou representando o Padre Jonas, mas eu senti como que se o Papa estivesse pedindo para nós hoje, igreja, né? Faça alguma coisa, né? As redes sociais estão aí, a gente quer vocês lá. Nós queremos vocês evangelizando, queremos vocês levando o rosto de Cristo nesse ambiente. E foi muito interessante, né, Joaquim? O incentivo que a gente recebeu lá, é como se a igreja estivesse empurrando. Os cardeais, que são mais velhos, olha, a gente não é a nossa vibe, né? A gente já está mais velho, mas vão, a igreja está com vocês, nós estamos aqui para orientá-los, mas é preciso estar nesse ambiente digital, né? Foi muito forte isso que ficou para mim. Como é que foi, Joca? Olha, foi uma bênção sobre nós, né? Uma bênção de envio para a nossa missão, né? A gente viu, gente do Oriente Médio, né? Da Índia. Acho que eram mais de 70 países, Joaquim, se eu não me engano. Impressionante, né, Foi padre? impressionante. De Chineses. Hong Kong, né? A galera evangelizando e botando a cara mesmo com força na internet para levar a mensagem de Cristo, né? E jovens, né? E a galera, através da música, vários apostolados, né, que promove também a devoção ao Carla Cucci, como não, né? Como não falar dele nos tempos atuais, né? Então foi realmente um avivamento assim no nosso coração, na nossa missão digital. Que legal. Padre, eu lembro que o senhor comentou, um pouco depois que o senhor chegou de Roma, sobre a realidade, né, que seria interessante o senhor comentar para nós aqui do Brasil, o expoente que nós somos em relação a isso, né? Porque às vezes a gente está aqui e se acostuma achando que todo mundo, o mundo inteiro faz o que a gente faz aqui, mas tem algo bem singular, né? Filho, eu vejo que a igreja está, no bom sentido da palavra, o Joaquim deve ter sentido a mesma coisa, de olho no Brasil, né? Porque nós temos... É interessante que eu estava lá com alguns padres americanos, eles falaram assim, mas você tem tudo isso de seguidores? Eu falei, gente, eu sou o 5º no Brasil, eu estou lá atrás, né? Mas como é que vocês fazem isso? Aí eu mostrei um evento do PHN, eu acho, ou o evento no Morumbi, não lembro. Aí os americanos falaram assim, isso é montagem, brincando, né? Não pode, como é que tem tanto jovem lá, né? Então, para ver que isso que está acontecendo aqui é uma primavera, né? É um Pentecostes. O Padre Jonas lá atrás já falava disso, sabe? É um novo Pentecostes que está acontecendo aqui. E o interessante é que no Brasil, algo que o Concílio Vaticano II falou, né, do protagonismo dos leigos, acontece muito no Brasil, mas não acontece por aí, sabe? Sim. Ainda é muito centrado na figura do padre, é muito clerical a igreja em outros países. Então aqui nós temos jovens, como o Joaquim, como o Rodrigo, também faz um trabalho lindo na rede social. O Rick também, você está com rede social, né, Rick? Se não está, começa. Olha a exortação do sacerdote ao vivo aqui no programa, né? Mas para dizer, a gente tem leigos, a gente tem muita gente. Gente, e quanto mais, melhor. É isso que a igreja nos disse lá. Estejam, claro, com critério, com princípios, né? Pessoal, já agora entrando mais profundamente no tema, nós vamos fazer algumas perguntas para vocês, para o senhor e para o Joaquim, sobre a realidade prática que a gente vê na rede social. Isso mesmo. Hoje nós estamos num mundo no qual as pessoas se conectam com pessoas. Então, assim, tem as instituições, as pessoas as consideram, mas o vínculo de pessoa com pessoa é algo muito forte. Muito. Muito forte. Mas como ter um discernimento na hora do postar, na hora do comunicado, do que precisa ser postado e do que não precisa ser postado, do que convém ou não convém. Porque, às vezes, nesse desejo de mostrar e de evangelizar, a gente pode querer mostrar coisas demais, coisas, às vezes, fora do contexto, que pessoas não vão entender. Como ter essa linha clara de discernimento do que postar e o que não postar? Olha, eu achei interessante, até antes de responder a sua pergunta, aquilo que você falou. Eu tenho a oportunidade hoje de estar fazendo, como o Rodrigo como sabe, né, já falei com ele, tenho a oportunidade hoje de estar fazendo mestrado em comunicação. Estou terminando, já vou começar a minha tese agora no final do ano, se Deus quiser, até mais do ano que vem eu terminei. Mas a gente está estudando justamente esses fenômenos novos. E a minha tese vai ser quais são os princípios que fazem os influenciadores digitais terem determinância, aquilo que eles chamam de poder de influência, né? Tem um outro termo em inglês, mas enfim, é poder de influência sobre os jovens de 14 a 28 anos. Né? Eu estou estudando essa faixa etária. E uma coisa que a gente está aprendendo no mestrado é o que você falou. Acabou, entenda bem o que eu vou dizer, tá, gente? Do ponto de vista comunicatório, acabou a era das instituições e começou a era das pessoas, né? Sim. Dos influenciadores. Claro, não estou falando da Igreja Católica, entenda bem, isso aqui é um conceito acadêmico, né? A Igreja é uma instituição que é o corpo místico de Cristo, ponto. Né? Então nunca vai acabar. Mas no sentido, as pessoas se identificam com pessoas, de fato. E uma das coisas que eu estou levantando são 8 princípios que a tese vai trabalhar. Né? Para eu chegar aos 8 princípios, eu vou ter que ler quase o universo inteiro. Mas eu já estou entendendo algumas coisas. Um dos princípios é o seguinte: as pessoas se identificam, sobretudo a geração Z, que é de 14 a 28 anos, com pessoas e com a genuinidade. Tem um termo em inglês também, que é difícil de traduzir, mas assim, quanto mais genuíno, quanto mais você for... Quanto mais real, né? Quanto mais real, menos fake. Já tem um movimento nos Estados Unidos, por exemplo, que as mulheres já não estão usando mais filtros. Vai chegar no Brasil, que as pessoas não usam mais filtros, né? Na internet, aqueles filtros que se tem, porque as pessoas estão buscando verdade. Então eu penso que você tem que colocar a sua verdade,
E é difícil você saber quais são os limites da sua verdade, só que tem que viver um processo de conversão. Sim. Porque se você está vivendo um processo de conversão, você vai colocar a sua verdade, que não é só a sua, é a verdade de Cristo em você. Como Paulo disse, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É o processo de cristificação. Então tem que ser genuíno, mas ao mesmo tempo, se você está vivendo um processo de conversão, você vai levar. E a linha é meio tênue. Então, por exemplo, se é um guri, se é muito jovem, conversar com um padre, ter um diretor espiritual, você está entendendo? Sim. A gente que já é um pouquinho mais velho, você vai sentindo também, né? Você vai percebendo, porque o problema não, uma coisa que eu estou estudando na minha tese, que eu conversava com alguns padres americanos lá também, que o influenciador cristão católico, ele não tem que ser dominado pelo algoritmo, ele tem que ser dominado pelo Espírito Santo. Porque o algoritmo quer que você, por exemplo, as meninas, quer que você faça vídeos católicos com decotes. Por quê? Porque o algoritmo vai entregar mais se você tiver um decote, e nós, homens, somos visuais, vamos ver mais. Só que a influenciadora católica, eu estou falando da mulher agora, mas pode ser todos nós, ela tem que ter modéstia nas redes sociais. Então, ou seja, o algoritmo está pedindo isso, mas eu não vou entregar isso, porque eu tenho que ter limite, porque eu não quero só o sucesso, eu quero o céu. Você está entendendo? Eu quero a santidade. Então, eu penso que porque é muito fácil você ir na onda. E lá a gente estuda essa questão de algoritmo, se bem que muda, né? A métrica algorítmica muda a cada 15 segundos, mas a gente está estudando assim para entender. E eu tenho essa clareza. Para quem eu acompanho como sacerdote no meu trabalho nas redes sociais. Não é o algoritmo que me dita a regra. Claro, eu vou estudar para entender o mecanismo, porque eu não posso brigar com o algoritmo. Mas eu não vou fazer uma coisa sensual, por exemplo, eu não vou fazer... Quer ver uma coisa que o algoritmo entrega muito? A polêmica. Né? Começa a falar mal de um bispo, começa a falar mal... Então, só que eu não posso, isso não é católico. Então, foi o que o padre Spadaro falou para nós. Como que o influência católico tem que ser na rede social? Católico. Né? Católico, exatamente. Joaquim, você também percebe também isso? Percebo. Eu acho que a gente tem que viver. A gente tem que viver aquilo que a gente prega. Né? Eu acho que isso já transborda na nossa vida e na nossa missão. Legal. Por exemplo, se você vai à Santa Missa, já vai ficar natural você falar da missa. E as pessoas vão querer ir para a missa porque percebem que você vai na missa. Sim. Não é que você fala da missa, é que você vai na missa. Né? E o que o padre falou, eu ia falar também sobre a direção espiritual. O quanto me ajudou ter um sacerdote na caminhada. Como eu falei, eu comecei no ano de 2021, no ano de São José, tem 4 anos. E eu já comecei a pregar sem saber pregar direito. Eu ia para as redes sociais e falava do meu testemunho, falava da missa, falava da confissão, do que Deus fez na minha vida, e foi acontecendo. Nunca foi diferente. Né? Eu acho que isso é o natural. Sim. Não são números, né? São almas. E as almas são alcançadas através do seu testemunho, através da sua vivência. Né? É verdade, como Exatamente. o padre disse. Então, você tem que viver mesmo aquilo. Falamos muito aqui do jubileu, né? Padre Joaquim, chama a Lucélia, que já está aqui. Opa. A Lucélia vai nos trazer... Seja bem-vinda, Lu. Bem-vinda. A Lucélia vai trazer para nós ali algumas palavras que foram ditas nesse jubileu, né? Queria que vocês partilhassem conosco, né? Como foi a compreensão de vocês diante dessas direções, né? Que eu acredito que foram direções muito concretas, né, padre? Vamos lá, Lu. Então, vamos lá. Temos aqui algumas frases. A primeira diz assim, ó. O grande influenciador é Deus, que é amor. Deus não nos enviou uma mensagem de texto, um e-mail ou um arquivo. Deus nos enviou o seu Filho. Assim como fomos influenciados pelo amor de Deus, assim devemos influenciar os outros através do amor de Deus. Muito bonito mesmo. Você sabe que isso é o primeiro degrau daquilo que a gente chama, né, no compêndio todo da teologia sistemática. Né? Qual é a comunicação de Deus? É o seu Filho. Deus comunica a palavra, João disse, né, em João 1, no prólogo. Ele era a palavra que estava junto com Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E o que é essa palavra? Amor, né? Então, foi falado muito no jubileu, Joaquim vai se lembrar, da gente ter uma comunicação respeitosa, uma comunicação que ama, porque na rede social você está lidando com gente diferente, né? Por exemplo, eu tenho, vira e mexe, esses dias eu recebi um comentário, depois eu fiquei até com dó assim, da resposta que eu dei, né? Mas a pessoa, mas como é que você fala isso? Tal? Daí eu comentei no direct, falei, mas você esperava que um padre falasse o quê, né? Você esperava que eu ensinasse receita de bolo, né? Fizesse comentário, análise do jogo do Palmeiras, né? Que inclusive perdeu, né? Opa. Enfim, você esperava. Eu sou flamenguista. Eu sei que você é, o Flamengo ganhou, né? Então eu já estou provocando porque eu sei. Mas, enfim,
Daí depois eu pensei, pô, mas ela não é do meu nicho. Sim. Daí eu fiquei até com dó, mas já tinha falado, né? Eu tinha comentado, ela já tinha recebido o Tony, né? Mas para dizer assim, ali a gente está lidando com pessoas diferentes, né? E o pior erro de nós, evangelizadores, é pressupor que todo mundo sabe o que a gente sabe. Não sabe. Sim. Então, é respeitoso, né? Fazer o amor chegar e comunicar com respeito a quem é diferente. A gente está aprendendo, né? Depois dessa paulada que eu dei nela, eu já fiquei mais manso nas próximas. Ô, padre, o senhor está tocando sobre isso, é interessante também porque tem o que a gente fala e tem o que a pessoa interpreta. É verdade. Às vezes a gente fala uma coisa com uma intenção, É verdade. até mesmo assim com uma sinceridade de coração, É verdade. mas quem recebe aquela mensagem, ou por má intenção, ou porque está passando uma situação difícil, não compreende e toma para si próprio como uma coisa, tipo assim, pessoal. Está falando comigo ou com a minha realidade, né? E não compreende. Sim. E às vezes toma as dores de algo que nem é diretamente para ela, né? É verdade, é verdade. Mas por isso que a gente tem que tentar ser respeitoso ao máximo, né? Eu penso comigo, eu tenho uma frase, um jargão pessoal que eu sempre levo, que eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende. Sim. Não no sentido de se eu expressar mal. Eu tenho que há um hiato entre o que você pensa e o que você diz. Na comunicação você tem que tentar reduzir esse ato, né? Esse gap entre o que você pensa e o que você diz. Que às vezes você está pensando e acha que está expressando bem. Mas se você expressou bem o que você pensou, com clareza, e se é uma coisa boa e a pessoa não entendeu, aí também, né, você tem que ir para frente. Senão, né, só Jesus na causa. Né? Tem mais aí, Lu? Temos. Agora, uma frase do nosso querido Papa Leão, que diz assim: hoje, encontramos-nos numa nova cultura, profundamente caracterizada e formada pela tecnologia. Cabe a nós, a cada um de vocês, assegurar que essa cultura permaneça humana. E aí, Joaquim, o que você diz para nós dessa frase? Caramba, é verdade, né? Não tem para onde fugir, né? A tecnologia está presente, o Papa tem Instagram, não tem jeito. O Papa tá on, né? O Papa tá on. Tá tem on, cristão e tem católico com preconceito, né? Você vê? O Papa tem Instagram, não entendo. Continua, desculpa. Nada, e aí o leão tá rugindo. E o que acontece? Não tem como a gente pensar a evangelização hoje sem pensar nas redes sociais. Sim. Não tem como, tem que pensar. Porque é onde alcança mais gente. E a mensagem do evangelho tem que chegar para mais gente. Né? Então, será que os apóstolos teriam rede social? Eu creio que sim. Né? O Papa tem. Né? E eu penso dessa forma. Né? Você precisa estar aonde o jovem está. E onde é que o jovem está hoje? Na rede social. E algumas dicas para os jovens, práticas. Né? Já que você está na tecnologia, já que você está na rede social, que você não deixe isso dominar a sua vida. Que você use realmente para a sua conversão. Né? Então, não pegue o celular antes da Bíblia. É a primeira coisa que eu digo aqui. Não pegue seu celular antes da Bíblia. Você que evangeliza nas redes sociais, você que está aí imerso nas tecnologias, primeiro a Bíblia, depois o celular. Né? E use a internet realmente para evangelizar. Se você está rolando muito feed, faz o seguinte, que meu diretor espiritual falou para mim. Reza uma Ave Maria antes de cada vídeo que você vai ver. Daqui a pouco, você não vai querer mais nem ver vídeo. Você só vai estar rezando. É isso. Temos mais uma aqui do Papa Leão. Construir redes onde se possa consertar o que está partido, onde se possa curar a solidão, sem se importar com o número de seguidores, mas experimentando em cada encontro a grandeza infinita do amor. Assim, cada história de bem compartilhada será o nó de uma única e imensa rede. A rede das redes, a rede de Deus. Ele falou na Basílica para nós naquele dia cedo, lembra? Olha que dentro. Foi lindo esse momento com ele lá, eu me recordo. Olha, é fantástico, né? A gente falando de curar a solidão. Olha, eu vou falar para ti. Eu já recebi nas redes sociais várias vezes pessoas que estavam prontas a se suicidar nas minhas redes sociais. Sim. E eu tenho um programa para ser feliz, inclusive o cenário é aqui. Cuidem bem do meu cenário, tá? Só virar as câmeras assim, ó. Já deem recomendações. E os cinegrafistas também são quase os mesmos, a gente está junto sempre nas terças da noite. Eu já recebi, filhos, e a gente como padre, com o tempo, você vai percebendo, uma pessoa que está brincando e uma pessoa que você vê que tem a intenção, que tem um desequilíbrio, que ela pode se matar. Muitas vezes, e eu acompanhei pessoas assim através das redes sociais, eu atendi pessoas assim, e já recebi testemunhos de pessoas que falaram, padre, eu não me suicidei por causa daquele dia, por causa daquela mensagem, por causa daquele vídeo. Então, de fato, é um instrumento tremendo de evangelização. Todavia, eu penso, pegando uma carona no que o Joaquim dizia, que você que usa a internet, você que é mais jovem ou mais velho, a gente tem que ensinar o algoritmo. O que a gente quer? Porque o algoritmo olha lá um menino da idade dele, um rapaz da minha idade, da idade de vocês. Ele vai mostrar o quê? Sensualidade. Porque é o que os homens veem.
Hoje em dia a gente é muito visual, né? Então você tem que ir passando aquilo e curtindo coisa de Deus, curtindo coisa de igreja. Você vai educando o Ocultando. Educar para ele te entregar coisas que vão te santificar, né? Porque senão você fica à deriva do inimigo, uma roleta russa, uma hora a bala vem, né? Então você está ali, enfim. É verdade, pai, tem que vigiar bastante, né? Então você aí que está seguindo os perfis complicados aí, para de seguir agora. Meu amigo. Ó, aquela guria que você... Fica... Cuidado. Não dá. Sobretudo os homens. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Vigia, meu amigo. O homem é um trem muito visual. Se não São José vai puxar teu pé à noite. Ô, Joaquim, eu costumo dizer que, às vezes, brincando assim, quando eu vou numa praia, eu falo, Senhor, me dá o dom da miopia por 2 horas. Pronto. Vejo homens como árvores. Justamente. Maravilha. Gente, é o seguinte, ó. Nós vamos para um rápido intervalo. Bruna vai cantar pra gente. É rapidinho. É o tempo de você ir no banheiro, tomar uma água rapidão. Nós já voltamos. E voltamos com um quiz de perguntas aqui. Uma interação muito legal com o padre e com o Joaquim. Vai ser muito bom. Ainda tem o terceiro bloco que nós vamos rezar muito sobre essa realidade que a gente está partilhando. Mas fica ligadinho aí. Vamos para um breve intervalo. A gente volta daqui a pouco. Bruninha, canta pra gente. Coração da noite, pode o medo chegar, espera ansiosamente a luz da aurora aparecer. Eu sei, do amanhã logo vem o alvorecer de um novo tempo. Estamos de volta à Revolução Jesus, estamos com um assunto em pauta aqui muito bacana sobre redes sociais, o nosso papel como evangelizadores no meio digital. Está aqui com a gente Joaquim, Padre Adriano, agora a Bruna Marta veio para a roda aqui com a gente, Lucélia está aqui também. Brotou aqui no meio, ó. Agora o negócio ficou povoado, as mulheres chegou para contribuir. Agora a gente silencia, então. Gente, nós vamos viver agora uma experiência que nós chamamos de quiz. Aqui a gente vai fazer algumas situações, vamos trazer alguns casos, tá bom? E os nossos convidados vão levantar a plaquinha se eles postam ou se eles não postam esse caso que a gente vai trazer. E aí a gente vai trocar uma ideia sobre cada um deles, tá bom? Então a gente vai trazendo aqui, eu, a Lu, o Rick, e aí vocês levantam junto a plaquinha, posto ou não posto. E depois a gente vai trocando uma ideia sobre isso. Fechado? Combinado? Então vamos lá. Combinado. Primeiro dilema da nossa noite vai aqui, ó. Você tem um vídeo de oração lindo com apenas 50 visualizações. Você postaria no lugar desse vídeo um vídeo polêmico que com certeza ele iria render muito mais views e muito mais curtidas ao invés do seu vídeo oracional? Atenção, atenção, atenção. E aí, meu padre, o que o senhor me fala sobre isso? Eu acho que agora quem tem que falar é a Bruna. Pronto. Nós já falamos, né, Joaquim? palavra. Joaquim, bate aqui. Vamos deixar ela falar um pouquinho. Por que, Bruna, que você não faz? Não falou? Olha, a palavra de Deus diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Se a sua intenção é corrompida, é lógico que você vai trocar a música lá, o momento oracional, as 50 curtidas, né, para ter a quantidade maior de visualizações. Mas a palavra de Deus nos diz isso, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Aí cabe também da sua avaliação interior, né? Qual que é a minha motivação interior? É evangelizar ou ganhar curtidas? É levar as pessoas para Deus ou apenas levar as pessoas para mim mesmo? Então fica aí essa reflexão. Acho que é isso. Fechou? Só um detalhe, né, que a gente tem que ressaltar muito nessa realidade, né? Porque qual o número de pessoas você falou que foi alcançado? 50 visualizações. São 50 almas. Sim. Só que a gente às vezes perde essa noção, né? Que são 50 almas que estão sendo alcançadas. Não são 1000, não são 10 mil, mas são 50 pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, né? Às vezes a gente perde essa dimensão com um enorme número de pessoas que costumam ver os números, né? Então, E Rick, um testemunho pessoal meu aqui. Eu comecei a postar vídeos de 17 minutos, 20 minutos, rezando diante do Santíssimo. Falava assim, eu não quero ficar me rendendo a 1 minuto, porque 1 minuto pega mais. Falei assim, não, mas eu quero colocar a pessoa para rezar e ter uma experiência com Deus mesmo. E o vídeo pegava mais ainda, cara. Olha só, tá vendo? Então,
Exatamente. Vamos lá? Essa agora é bem atual e a gente vê se repetindo muito na internet. Você está indignado com uma declaração polêmica de um formador de opinião católico ou um sacerdote. O que você faz? Você faz uma série de stories e vídeos com um desabafo emocionado para alertar seus seguidores. Você posta ou não posta? Quem quiser. 1, 2, 3, já. Eu vou levantar Eu as vou duas, levantar as porque duas também. depende, né? Depende. Pode explicar um pouquinho melhor? Eu posso, porque, por exemplo, eu penso que depende do que a pessoa disse. Se é algo que fere a doutrina, que vai gerar confusão na consciência, talvez eu, como padre, como formador de opinião, eu vou me sentir no direito de fazer alguma coisa, mas eu não preciso dizer o nome da pessoa, eu não preciso ofender a pessoa. Se eu quiser citar, posso citar, mas respeitosamente, e simplesmente eu diria, olha, o catecismo diz isso. Então, isso não é uma opinião católica, mas sem assim incitar violência, tal. Incitar violência, eu digo, verbal, né? Depende muito do caso. Essa situação ela é bem hipotética, claro, mas às vezes é uma caridade também você expor a verdade com exatidão, com clareza, né? Porque também nós comunicamos o evangelho, a gente tem que ser claro, você tem que ser objetivo. Seus conceitos foi o que eu falei, há o hiato entre o que se pensa, esse é o primeiro passo da quem quer comunicar. Diminuir a distância entre o que você pensa e o que você fala, porque às vezes o seu pensamento está claro e na palavra não está. Então, às vezes a pessoa se expressou mal, eu acho que em alguns momentos cabe uma retificação, ou se você tem liberdade, melhor ainda, liga para a pessoa, manda uma mensagem, né? Se eu tenho liberdade, se for outro irmão, eu ligaria, falava, olha, irmão, não está legal. O catecismo, você quer que eu te ajude a fundamentar o que você falou, fazer um vídeo de retratação? Ou às vezes o cara já fez também para o negócio ferver, né? Então, se o cara fez para o negócio ferver, eu me posicionaria assim, mas com muito respeito, com clareza. O catecismo, o cara é católico, disse o que a igreja católica não diz, né? Como diz o ditado teve um padre, não vou citar nome também, no auge de uma ideologia que teve muito forte aqui no Brasil 2 décadas atrás, e ainda tem remanescências em alguns lugares, né? Bons entendedores entenderão. O padre foi num programa de uma TV secular muito grande, né? E o padre começou a falar que ele era a favor do aborto, que ela isso, que ela aquilo outro. Aí a âncora, que era secular, não é católica, ela falou, olha, obrigado, mas isso aí não é a posição católica, então a gente não precisa do senhor aqui. Né? Porque nós queremos ouvir o que os católicos pensam. Então, a mulher era ateia, né? Então, ou seja, se o cara não está falando coisa que a doutrina não diz, já era, né? Vamos supor que está em alta um assunto polêmico, está em alta, está fervendo nas redes sociais aquele assunto. Você, para entrar na hype daquele assunto, você postaria algo para simplesmente entrar na vibe porque está engajando, ou você tentaria sair fora daquela hype para não postar nada daquilo e tentar entrar com outro assunto, mesmo que talvez o seu alcance não seja tanto, porque está totalmente fora, desconexo daquele conteúdo? Posta ou não posta? Pô, não posto. São José ficaria em silêncio, eu acho. Depende, né? Normalmente, não, né? Depende qual é essa polêmica, né? O que aconteceu? Eu digo isso porque no meu caso como padre, eu tenho alguns deveres morais, né? Um padre que está nas redes sociais, vamos supor, eu nunca teria numa paróquia o número de seguidores que eu tenho, por exemplo, de pessoas que eu tenho na rede social. Então tem temas que, se eu fosse pároco, os meus paroquianos esperariam uma resposta. Depende do tema, né? Eu não vou... Uma vez eu fiquei revoltado com o Júnior. Vini Júnior não ganhou bola de ouro. Aí eu fiquei triste. Postei em inglês para mexer com o pessoal da FIFA. Depois me arrependi, né? Não é um assunto que eu comentaria mais, né? Mas se for um assunto concernente que gera confusão nos meus fiéis, eu estou falando como padre, eu estou fazendo a analogia de uma paróquia. Eu não estou numa paróquia, mas vamos supor que seja uma paróquia virtual, né? O Papa Leão já usou esse termo, paróquia virtual. O Francisco também, na época, né? Então, talvez, se fosse a minha paróquia, os meus paroquianos queriam saber, padre, e aí? O que o senhor quer dizer? O que a igreja pensa? Então, dependendo do assunto, eu entraria, mas com essa visão. Eu tenho uma porção do povo de Deus que está confiada a mim através das redes sociais e eu quero orientá-la. Mas, claro, o Joaquim é um jovem, a Bruna é uma jovem também, eu já sou um padre, então a minha responsabilidade é outra, né? É de também direcionar e de formar, dependendo da matéria, né? Sim. O que você acha, Joaquim? Muitas vezes eu prefiro ficar no silêncio, sabe, Rodrigo? Prefiro ficar no silêncio. Agora, foi o que eu falei, depende da polêmica, né? Se for algo que realmente vai edificar alguém, né, eu acho que é isso. Porque se está todo mundo falando, tem muita gente que te acompanha, você vai esclarecer o assunto de alguma forma. Mas, normalmente, se for para ganhar like, se for só pensando... Não.
prefiro ficar em silêncio. Rezar, se for para edificar, realmente, aí eu vou lá, explico, esclareço, exponho. Tem matérias, talvez, que vale a pena consultar o Santíssimo também, né? Por que não? Rezar aquela matéria, refletir, que o pior inimigo de uma boa comunicação é a impulsividade, né? Então, refletir um pouco, rezar, né? Enfim. Padre, é interessante também porque hoje, com essa ascensão das redes sociais, qualquer pessoa que assiste um Reels de 30 segundos já acha que é doutor da igreja e entende tudo. Meu Deus, isso é um grande Já, perigo. exatamente, a pessoa vê o negócio, se acha o Tomás de Aquino e começa a postar coisa, querendo ensinar coisa que nem sabe se veio Tá mesmo. com embasamento para aquilo. Não olha se tem uma nota da diocese, do padre ou da pessoa e tudo mais sobre isso e já vai passando informação, multiplicando. E é interessante que essas polêmicas, como o senhor disse, elas multiplicam muito rápido. E a gente mostra É o que para a o pessoa algoritmo quer, rapidinho. né? Sim. É interessante, tem um teórico moderno da comunicação, muito respeitado, sobretudo nos Estados Unidos, nos países de língua anglo-saxônicos, né? Que ele dizia o seguinte, que a internet, entenda bem, não é um palavrão, eu vou explicar o conceito. A internet deu a voz a muito idiota. Porque a palavra é idiota do grego, idiotes, né? Quer dizer, aquele que é fechado só no seu ponto de vista, que é muito reduzido e acha que sabe tudo sobre o mundo. Esse é o conceito de idiota, que a palavra se cristalizou no português de outra forma, né? Então é isso. Eu penso que, de fato, isso é um perigo. Eu estudei 10 anos para ser padre, e ainda tem coisa que eu estou aprendendo, e tem gente que viu 20 minutos de vídeo e quer me ensinar, quer ensinar pra gente, né? Olha! E eu ainda estou, sinceramente, não é falsa humildade. Eu acabei de chegar numa peregrinação lá dos Caminhos de São Paulo, falei, gente, eu não sabia que São Paulo falou isso aqui. Pô, eu estou aprendendo. Agora precisa ver um vídeo de 5 minutos, né? Interessantíssimo, muito forte. E o Papa diz também de construir rede de pessoas, né? E não redes de algoritmos. E quando o Joaquim falava, né? Nesse orar, nesse rezar incessante, é essa dinâmica, né? Eu preciso ali alcançar essas pessoas, alcançar essas almas, né? Como o Rick falava, são almas. E quantas almas hoje, nós que temos redes sociais, né? Com as nossas redes, temos alcançado, né? Com as nossas postagens. E continuando nisso, vamos aqui para o próximo dilema, padre. Vamos ver aí se o senhor vai responder para nós. Para incentivar a oração, você posta um pedaço do seu diário espiritual ou partilha sobre um momento muito íntimo com Deus. Você deve expor sua vulnerabilidade mais profunda como forma de gerar conexão e inspiração. Posta ou não posta? Todos postam. Isso seria a questão da gente trazer para a vida real, Quem né? conhece meu testemunho já sabe, né? Eu sempre postei minha vulnerabilidade pela televisão, né? Enfim. Testemunho. É verdade, testemunho, né? Testemunho. Vai, Quer Bruna, ouvir vai, a Bruna? Bruna. Bruna. É trazer a verdade, né? Sim. Como o padre disse no início do programa, né? As pessoas têm essa sede da verdade. Todos nós temos essa sede, essa necessidade da verdade, né? E evangelizar com a vida é o melhor testemunho, né? É a melhor forma de comunicar o evangelho, né? É trazer a verdade, né? Você tem vários vídeos cantando, né, Bruna? Várias músicas, composições suas também. Uhum. Como que é essa experiência quando você posta esse vídeo cantando, né? E sempre você também faz ali um momento de oração que diz também, né, desse dilema ao qual nós falamos aqui, de incentivar a oração. Qual é a experiência que você faz e as pessoas que te acompanham respondem, né, a esses vídeos? Sim, eu não sou uma pessoa que posta muito, né? Não sou. Mas eu até estava brincando com a Natane, né, no início, antes de saber que eu ia até estar aqui, né, na roda de conversa. Eu dizia assim, o meu maior influenciador é o Espírito Santo, né? Na minha alma, na minha vida, me conduzindo, me corrigindo, mas também me impulsionando, né? E, de fato, quando eu compartilho uma música ou alguma coisa, é porque realmente eu me senti impulsionada pelo Espírito Santo. E, às vezes, não é nem assim, eu tô com aquela... eu quero postar, eu vou postar, né? Muitas vezes o Lucas, meu namorado, ele diz, vai amor, posta, faz isso aí. Ele me incentiva também. E as pessoas pedem, posta alguma coisa você cantando, tarará. Eu vou lá e posto. E é muito interessante, porque realmente as pessoas sempre dão esse retorno. Nossa, eu precisava ouvir isso. Eu precisava fazer essa experiência. Mas a primeira pessoa a fazer a experiência fui eu.
né, de ali me preparar para gravar aquele vídeo de uma forma muito simples, mas deixando que aquela música vá atravessando toda a minha alma, né, vá convertendo o meu coração no que precisa ser convertido, vá sarando aquilo que precisa ser sarado. E é a minha verdade. Então, todas as vezes que eu posto alguma coisa cantando, é de fato assim, o transbordar daquilo que eu estou buscando muito viver. E todos nós que mexemos com redes sociais sabemos, né? Esse negócio de postar e de se expor é perigoso, né? Porque Demais. mexe com muitas coisas dentro de nós. Porque a gente está se expondo, então a gente não sabe assim quem está vendo. A gente tem até uma imagem daquilo que a gente quer passar, mas muitas vezes com medo da exposição mesmo. O que vão falar? O que vão pensar? Como vai ser? A gente às vezes se oculta e se abstém às vezes de fazer algo que Deus coloca no nosso coração. Então é muito interessante isso, porque eu creio que não é confortável ficar cantando na frente de uma câmera, né? Não, Mas e nem por mais que eu seja muito brincalhona, muito espontânea, os irmãos de comunidade me conhecem, né? Algumas pessoas mais me conhecem, meus amigos. Para mim, pegar o celular e fazer, oi, gente, não sei o quê. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Só que esses dias eu estava nas escalas do eventos, né? Eu trabalho no departamento de eventos, aqui na Canção Nova. E aí eu estava sozinha, e eu peguei o celular e às vezes eu brinco, né? Sozinha, não sei o que. Só que essa minha brincadeira foi tão legal que eu coloquei, né? Eu dizendo, né, isso, eu disse, gente, vocês me veem ministrando, vocês me veem cantando, mas vocês também vão me ver por aqui, nos bastidores, porque a nossa vida é isso, né? A nossa vida não é só rede social, a nossa vida não é só palco, a nossa vida não é só cantar, a nossa vida é ser comunidade. Eu fui trazendo aquilo, né? O meu primeiro chamado é ser comunidade, né? E o quanto que isso foi engajando as pessoas respondendo, nossa, que lindo, nossa, eu quero ser, como é que eu faço para ser Canção Nova? Né? É o real. Né? Então, assim, acho que de hipocrisia o mundo já tem muito, né? Verdade. Eu sei que o nosso tempo já estourou, Rick, mas o que você falou é bem interessante. O Papa desenvolveu uma fala, o Papa de Leão, nesse mesmo sentido, desenvolvendo algo que o Francisco já falava. Que o Francisco ele tem uma percepção, uma imagem, como jesuíta gostava muito de imagens, né? Que ele disse o seguinte, que ele preferia uma igreja que se sujasse do que uma igreja que se conservasse na sacristia. Então, há uma exposição, mas no meu ponto de vista, é um preço que vale pagar. Por exemplo, eu já recebi, não vou entrar em detalhe, comentário impróprio na minha rede social, já recebi. Mas já recebi também pessoas dizendo, olha, eu não me matei, como eu falei, por causa daquela postagem. Sim. Então, tipo assim, você está disposto a pagar o preço? Jesus pagou um preço. Foi confortável para Jesus, aquele preço da cruz? Eu acho que não, né? Então, claro, se você não tem maturidade para isso, dá um passo atrás, espera, trabalha a sua cura interior, busca um diretor espiritual, porque talvez você não tenha equilíbrio também para lidar com certas coisas que você vai ouvir ali. Mas se você tem, é um serviço, né? E a igreja está querendo cuidar. Por exemplo, só encerrando, eu estou indo semana, daqui a alguns dias eu estou indo, eu sou o representante da Canção Nova em uma comissão dos padres e missionários digitais do Brasil. Está lá o Frei Gilson, está o padre Paulo Ricardo, estamos eu, está o padre Renatinaldo Manzotti, tem muita gente. Inclusive nós vamos ter uma reunião em Brasília daqui a poucos dias. Então nós vamos estar juntos e a gente se reúne mensalmente, 2 em 2 meses. Vai vir o Dr. Paolo Ruffini, que é simplesmente o presidente do Dicastério para a Comunicação do Vaticano, pregar para a gente, vai estar com a gente. Nós vamos ter 2 dias, momentos só a gente, para conversar sobre coisas de padre na rede social. Vamos ter momentos externos, a gente fazer aqueles vídeos, aquelas fotos. Eu já estou nessa comissão, na reunião do ano passado. Eu não pude ir, né? Mas eu já estava, né? Teve a reunião do ano passado, até que foi postada. E então, só sacerdotes, padre? Só padres, é. Legal. Para dizer que a igreja está cuidando da gente, em primeiro lugar, ela está nos ouvindo. Eu achei muito bonita a postura da CNBB. Porque eles não estão lá como a gente está. Então, eles estão nos ouvindo. Tem 3 bispos, inclusive o bispo que está cuidando da gente, que é o vice-presidente da Comissão para a Comunicação. Esqueci o nome dele, é lá do Paraná, meu conterrâneo, inclusive. Mas ele está lá, assim, ouvindo a gente. Então a igreja está tentando entender, porque a maioria dos bispos são senhores, né? Imagina o seu avô, o seu tio mais velho, é daquela geração. Mas mesmo não entendendo, eles estão querendo oferecer ajuda. Olha, nós estamos aqui. No jubileu foi isso, né, Joaquim, que a gente viveu, a igreja orientando. Então, a gente não está sozinho. A igreja diz, você precisa estar, mas você não está sozinho. Nós estamos aqui, entendendo, porque é algo novo, mas à medida que entendemos, nós não vamos esperar. Nós vamos entender fazendo, como o Padre Jonas na Canção Nova. A gente nunca esperou tudo estar pronto para a gente evangelizar. Nós vamos ter um terceiro bloco ainda, e para dar uma deixa para você do terceiro bloco, a Bruna disse algo aqui que ficou forte para mim, que o influenciador dela é o Espírito Santo. No terceiro bloco nós vamos viver esse momento de oração, esse momento de graça. Nós vamos rezar, nós vamos cantar. E eu desejo mesmo que você seja provocado, através desse programa, a
tomar uma atitude na sua rede social. Que a sua rede social seja um lugar para você evangelizar, que seja um lugar para você também levar uma mensagem de fé, de esperança, de conversão de Deus para muitas pessoas. Isso é ser Revolução Jesus. Nós voltamos já já, fica ligadinho, vamos rezar muito no terceiro bloco, tá bom? Voltamos já. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem com teu poder sobre nós nessa noite. Vem abrir nosso entendimento para compreender o que o Senhor espera de nós. O Senhor, como diz a carta de São Paulo aos Coríntios, o Senhor distribui os dons, o Senhor distribui os carismas segundo o que é melhor, segundo o que é o desejo do coração de Deus. Vem dar essa compreensão a cada um de nós, a quem nos acompanha, Espírito Santo, para que assumamos a nossa missão, para que assumamos o que o Senhor espera de nós. Vem batizar quem está aqui, quem está em casa, vem tirar o medo, vem tirar a preocupação, vem tirar a preocupação com a opinião dos outros, mas que nós assumamos o que o Senhor espera de nós. Vem nos batizar, vem curar os corações, vem libertar aqueles também que estão viciados no celular, na descarga de dopamina que os vídeos acabam gerando no cérebro. Vem libertar, vem batizar, vem dar equilíbrio, Espírito Santo. Vem fazer a tua obra em cada um de nós. Vem nos fazer livres, Espírito Santo de Deus, nessa noite. Nos retirando de todas as prisões, de todo o comodismo, de toda falta de coragem. Vem, Espírito Santo de Deus, e batiza-nos nesta noite, porque nós queremos sermos estes missionários, influenciadores do reino dos céus. Nós queremos assumir o nosso lugar na evangelização. Nós queremos assumir aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor nos confiou, mas só pela Tua graça, Espírito Santo de Deus, porque sem a Tua graça nós esmorecemos, sem a Tua graça nós nos deixamos levar pela nossa vontade, por nossas vaidades, por nosso orgulho, prepotência, mas nós queremos comunicar o Teu reino, Senhor. Por isso o Espírito Santo de Deus nos dá essa graça nessa hora, nos dá essa coragem, essa intrepidez, pela força e pelo poder do Teu Espírito, na autoridade de filhos batizados e consagrados, filhos do Padre Jonas, espirituais. Nós pedimos essa noite sobre cada um de nós essa porção dobrada do Teu Espírito, da Tua graça. Vinde sobre nós, Espírito Vem, Santo. Espírito Santo, ai de mim se não pregar o Evangelho. Jovem, você que está ouvindo esse programa, coragem. Você que está no sofá da sua casa, no meio de transporte, coragem para pregar o Evangelho, seja onde for. Pregue o Evangelho nas suas redes sociais. Poste que você vai à missa, poste que você está vivendo no Espírito, poste a sua confissão, a sua reflexão na palavra de Deus. Não tenha medo, Jesus sofreu, você também irá sofrer, não tem jeito. E se falarem mal de você, não importa, importa aquilo que o Senhor diz, importa aquilo que o Senhor faz e o que Ele deseja fazer na tua vida. Coragem,
Olha, investigaram o computador do Carlo Acutis e viram que não havia besteira no computador dele. Use aquilo que Deus te deu. Use os instrumentos de evangelização para a obra dele, não para o pecado. Vem, Senhor, libertar os jovens. Vem, Senhor, libertar da pornografia. Vem tirar da impureza. Vem, Senhor, libertar todas as algemas do pecado na internet. E que o Senhor agora possa enviar o teu Espírito sobre todos aqueles que estão com medo de evangelizar. Vem com teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nos conformar aquilo que é a vontade do Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, conduzir-nos para que nós possamos colocar os nossos talentos, os dons que o Senhor nos deu a serviço da evangelização. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nesta hora, vem despertar, Senhor, vem despertar os teus artistas, vem despertar, Senhor Jesus, os teus ministros para a evangelização, aqueles que estão dormindo, Senhor Jesus, que ocultaram, Senhor Jesus, que engavetaram os seus dons, os seus talentos. Vem despertar, Senhor Jesus, nessa hora, pelo poder e pela ação do Teu Espírito, para que nós possamos comunicar uma vida que vivemos, o Evangelho que nós vivemos, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vem, Espírito Santo de Deus. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos dar, Senhor, esse desejo que os apóstolos tiveram, os desejos que eles tinham de evangelizar, de levar a mensagem que eles experimentaram, que eles provaram. Que nós possamos, Senhor, inspirados pelo Teu Espírito Santo, sermos estes canais, Senhor, que transborda fé, que transborda esperança, que transborde o amor. Como o Papa Leão nos disse, um ambiente cheio de informações vazias, que nós possamos trazer, Senhor, a mensagem do Teu Evangelho. E eu peço, Senhor Jesus, aqui que nós estamos com vários representantes, temos um sacerdote, temos jovens, temos casal. Nós queremos, Senhor Jesus, pedir que o Senhor possa nos inspirar e nos dar, Senhor, direções para que possamos ser uma revolução, Jesus, também nas redes sociais, assim como o Carlo Acutis foi, no seu tempo, um grande meio para que as pessoas pudessem conhecer mais dos milagres eucarísticos, das aparições da Virgem Maria. Que nós possamos ser assim, canais da Tua graça, Senhor, pela graça do Teu Espírito Santo. Por isso, encha-nos, Senhor, encha-nos do Teu Espírito e nos faça cheios, Senhor, cheios e transbordantes da Tua graça. O Senhor coloca no meu coração pessoas que estão em profunda tristeza nessa noite. O Espírito Santo hoje te visita. Peça ao Espírito Santo que te impulsione a evangelizar, que te impulsione a cumprir a obra dele na sua vida. Vem, Espírito Santo, sobre todos os enfermos, sobre todos os jovens que estão passando dificuldade, que estão sofrendo de ansiedade, muito por conta das redes sociais também. Que você possa encher o teu coração, a tua cabeça de conteúdos que te levem para o céu, em nome de Jesus. Espírito Santo, envia esses jovens à missão. Envia, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu sinto que antes da bênção, eu sinto que o Senhor está libertando pessoas, jovens, mas também de outras faixas etárias, de um vício nas redes sociais. Amém. Essa curiosidade, pessoas caindo no vício da masturbação. Recomeça, busca a confissão. Pessoas caindo no vício da impureza na internet. E você precisa dar um break para sua mente. Você está muito conectado. Sua mente precisa pelo menos de 1 hora de silêncio por dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre o apostolado que o Senhor te confia, seja nas redes sociais, ou seja, de outras formas. Todos somos chamados à missão de evangelizar. A bênção do Deus Todo-Poderoso, por intercessão de São Carlo Acutis, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre, Amém. antes de nós encerrarmos, eu tenho que falar algo que Deus colocou no meu coração, que a partir de agora, Ele derramava a mesma graça que operava no Padre Jonas. Amém. Foi ousado na evangelização. Então, é um chamado. Padre Jonas, quando não existia ainda essa evangelização pela internet dessa forma, foi ousado e fez a parte dele.
cada um de nós precisamos fazer a nossa parte para poder cumprir a parte que Deus confiou para nós. Assuma aquilo que Deus coloca na tua mão. E não existe pior prisão do que aquele que não faz o que Deus coloca no coração por medo do que vão pensar. Essa pessoa vai ser amarga, frustrada e vai frustrar o plano de Deus. Chega uma hora que se exploda o que pensar e você tem que fazer o que Deus te pedir. Sim, sim. Joaquim, obrigado, meu irmão. Obrigado pela tua presença. Muito obrigado. Veio, gente, bate e volta do Rio de Janeiro para cá, já tá voltando pro Rio de Janeiro. Obrigado, meu irmão. Obrigado. A Canção Nova é sua casa, tá bom? E onde que o pessoal te encontra, Joaquim? Como faz para encontrar o Joaquim nas redes sociais? Maravilha. Todas as redes sociais, original Joaquim, né? Carla Cucci vai dizer, né? Muitos nascem originais, mas morrem como fotocópias. Eu tinha colocado isso antes de saber dessa frase. Então, segue lá, original Joaquim. Não é o falso, não. Original. É o original. Todas as redes sociais, YouTube. Se quiser ouvir minhas canções, ouça as canções, reze com elas, principalmente. Joaquim, em todas as plataformas digitais também. E se consagre na São José comigo. Ano que vem, com a graça de Deus, vai ter DVD, tem novidade vindo aí. Que beleza, que beleza. E a gente já estava aqui, padre, nos bastidores, já combinando com o Joaquim dele tá com a gente aqui o ano que vem, porque ele vai estar lançando música nova e vai lançar aqui no Revolução Jesus. Lança e fica na terça para lançar no Pra Ser Feliz também. Pronto, Opa, aí ó, vambora, já faz um puxadinho. Faz o combo. É o mesmo estúdio. Padre, e para aqueles que não seguem ainda o Padre Zandoná, onde que encontra o padre? Eu quero ouvir primeiro o endereço da Bruna, depois eu falo. Pronto. E aí, Bruna? O meu é Bruna Marta CN. Bruna Marta CN, o CN de Canção Nova. O meu é Padre Adriano Zandoná, não coube o CN. Eu queria colocar o CN. Ou ficava PE Adriano, mas tinha muito PE Adriano, né? Zandoná, a maioria erra, já me chamaram até de Padre Zé do Mar esses dias. Eita! Adriano Zandoná. Padre Zandonai. Adriano Minha mãe Zandoná. fala assim, Padre Adriano Zandonai. Isso mesmo. Não confunde os telespectadores. Zandoná, Padre Adriano Zandoná também no Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, tudo lá. O padre Twitter tem feito um apostolado muito bacana, né, no YouTube, com pregações, homilias diárias, né, padre? Um apostolado muito bacana. Então acha lá, Padre Adriano Zandoná no YouTube e tá também aí todo esse conteúdo. Tá certo, gente? É isso, queridos. É isso. Fechamos com gostinho de quero mais programa. Gente, ó, lança a hashtag aí, volta Padre Zandoná, volta Joaquim, volta Bruna Marta, volta meu amor. Essa ele quer que volta. E nós estamos juntos, gente. O Revolução Jesus quer gerar no teu coração essa provocação de você ser neste mundo uma revolução de Cristo para fazer a diferença nessa terra. É isso, meus irmãos. Ficamos por aqui. Obrigado. E cantando, Bruninha, fechamos mais um Revolução Jesus. Que Deus abençoe. Nós estamos juntos. Até o céu. Tchau, tchau. Espírito